que eu estou vendo aqui? Vamos fazer a leiturinha e vamos voltar para cá. Olha só. Substância branca cerebral está majoritariamente localizada na parte interna do cérebro e é composta por feixes de fibras que facilitam a comunicação entre diferentes áreas corticais, além de permitir transferência de informações entre hemisférios cerebrais, principalmente através de quem? Do corpo caloso. Por isso que eu falo, o corpo caloso é importante de guardar onde que ele está, que contém cerca de 200 milhões de axônios. O corpo caloso tem cerca de 200 milhões de axônios, gente. É muita coisa. As vias de entrada e saída do cérebro transitam em grande parte pelo tálamo, como notavam, exceção das informações olfativas que são enviadas diretamente dos receptores olfativos para o cérebro, sem passar pelo tálamo. Beleza, olha para cá. Substância cinzenta, tudo isso aqui é área cinzenta. Substância branca. De baixo para cima, substância branca, o que você está vendo aqui? Parte terminal de quem? Dos axônios. Substância cinzenta em 6 camadas. Você vai encontrar corpos neuronais em todas as camadas, umas menos, outras mais. Mas em todas as camadas você encontra algum corpo neuronal. Ah, mas aqui na camada um eu não estou vendo esse corpo neuronal, Exato. Você está vendo quem? Dendritos. Dendritos são aqueles prolongamentos que estão diretamente vinculados a quem? Ao corpo. Olha isso. Então você tem aqui essa organização. Por que isso? Porque aqui eles não ficam exatamente assim. Você tem vários outros aqui. Você tem, né, aqueles neurônios multipolares que vão estar colocados aqui para poder integrar essas informações. Então, nessas camadas, a gente consegue ter muita ação neuronal, pessoal. Esse daqui é quem? É a nossa massa cinzenta, é o nosso córtex. E aí, quando a gente desce para a massa branca, a gente consegue observar exatamente os axônios que vão levar as informações para diversas áreas, como, por exemplo, os núcleos da base. Ah, os núcleos da base são aqueles mais profundos, então tem a ver mais com a parte já condicionada? Exatamente. Não é porque ela é mais condicionada que ela não tem contato com isso que está aqui. Olha que interessante. Até porque, antes de virar hábito, passou por aqui, pela aprendizagem, para depois internalizar e virar hábito. Você lembra, né? Quem é pai, quem é mãe, lembra aí quando estava ensinando os filhos a escovar os dentes, por exemplo, amarrar um cadarço, né? A luta que era, porque no início estava aprendendo a amarrar o cadarço, por exemplo, está aqui. Depois que aprende essa informação se aprofunda, ela continua com conexões aqui, mas ela desce e fica registrada nas áreas de hábito, que virou hábito. Beleza? Bom, aqui a gente tem uma outra visão do nosso encéfalo. E aqui a gente separa pelos lobos. Então, vamos começar aqui pelo lobo frontal. Então, no lobo frontal, olha só, coordena informações de outras áreas de associação e controla alguns comportamentos. A área pré-frontal, essa área é extremamente interessante, ela está sendo estudada pela neurociência, não tem nada totalmente fechado, mas já tem muitos achados dessa área vinculada às emoções e principalmente ao comportamento que a gente chama de caráter. Está muito aqui, tá, pessoal? Movimento dos músculos esqueléticos. Aí você tem o córtex motor primário, essa faixa aqui, exatamente à frente aqui, o subcentral, esse sulco aqui. Então tem o giro pré-central e pós-central, então esse aqui é o pré-central. Área de associação motora, córtex pré-motor. Então, um movimento está aqui. Descendo para o lobo parietal. Olha só. Informação sensorial da pele, sistema musculoesquelético, vísceras e papilas gustatórias. Então, o que você tem? Córtex somatosensorial primário, área de associação sensorial, tudo nessa região aqui. Descendo para o lobo occipital. Ó, córtex visual, área de associação visual, ou seja, a área da visão. Os olhos estão lá na frente, mas olha para onde vem a informação. E a gente pega aqui lobo temporal, né? Está vinculado à audição. A gente tem, então, o córtex auditivo e a área de associação auditiva. E se a gente ergue um pouco aqui nessa região, nós temos a área de gustação e a área de olfação, os córtex de cada uma dessas áreas. O que significa isso? Significa que os estímulos têm áreas, como é que eu vou dizer? Áreas específicas e especiais, onde eles são interpretados, onde ocorre a associação e onde eles vão verdadeiramente atuar, gerando memórias, conhecimento, ajudando a alcançar, a acessar conhecimentos. Por exemplo, você está vendo essa imagem agora. Entrou pelos seus olhos, foi para onde? No seu córtex visual.
O córtex visual fez a área de associação, você entendeu que você está olhando a tela do seu celular ou a tela do seu notebook, do seu computador, tanto faz. E a partir daqui você tem associação com diversas outras áreas de conhecimento. Você olhou isso daqui, não precisava dizer que isso aqui é um cérebro, você já sabia. Por quê? A área de associação interpretou, "Não, isso aqui é um cérebro, em cores diferentes para facilitar o entendimento de cada área. Então você já fez a associação. Pode ser que alguma informação nova tenha chegado, você fez novas conexões agora. Mas a base dessa informação visual você já conhece. Olha que interessante. E uma outra coisa interessante, você, por exemplo, você vai explicar para alguém como é o cérebro, as áreas de associação, mas você está conversando, batendo um papo numa mesa de café, vocês estão tomando um café, e você, mas poxa, como é que funciona o cérebro? Aí você vai explicar, então, o cérebro ele tem áreas, primeiro você tem que pensar no lóbulo, pô, você localiza pelos ossos, por exemplo, isso aqui é o osso frontal. Então, aqui, na parte interna, eu tenho o lóbulo frontal, o lobo frontal, depois você tem o lobo parietal, e você vai explicando cada lobo. Então, você tem a imagem na sua cabeça, você não está vendo, mas ela está registrada, e a sua área de associação visual é como se você estivesse vendo aquilo para você explicar. Beleza, pessoal? É a ideia da imaginação que a gente falou mais cedo. Você está imaginando aquela imagem que está registrada. E aí você consegue explicar. Bom, aqui eu fiz um texto um pouco maior. Vamos lá. Não gosto muito de ler, não, mas vamos, não gosto muito de ler assim, essas coisas. Eu prefiro conversar. Mas vamos lá. Marcado em preto, para chamar atenção, em negrito. Córtex somatosensorial primário, localizado no lobo parietal, essencial para processar informações sensoriais. E aí a gente vai ter comunicação vindo da pele, dos músculos, dos ossos, das articulações e dos órgãos internos. Essa região do cérebro é responsável por interpretar o quê? Sensações, aí entra o quê? Tato, temperatura está quente, está frio, dor, prurido que seria coceira, né? E a própria posição corporal, por isso que o músculo esquelético, a articulação está colocada. Geralmente eu faço uma brincadeira, às vezes, quando eu estou dando aula de fisiologia ou de anatomia, estou falando dessas regiões, eu chamo o aluno para vir à frente, peço que ele ou ela feche os olhos, e eu manipulo o segmento superior direito, colocando uma posição ali sei lá, de abdução de 90 graus, flexão de cotovelo de 90 graus, aí faz ali um joia, e peço para que ela faça a mesma coisa do outro lado sem usar os olhos. Como ela está privada do sentido da visão, o que que vai dizer para ela a posição daquele segmento? Uma estrutura chamada propriocepção, que está vinculada a esta área, ou seja, do lobo parietal. Os receptores articulares musculares vão delimitar a posição da articulação no tempo e no espaço, de maneira que o cérebro, né? Então, vamos lá, eu organizei o segmento direito. A informação foi para o hemisfério esquerdo. Através de corpo caloso, ele vai se comunicar com o hemisfério contralateral e ali ele vai conseguir realizar a mesma organização do segmento do outro lado. Isso é muito bacana. E quem vai ordenar isso, além do córtex motor, é o lobo parietal, que vai entender a organização somatosensorial. Beleza? Bom, importante notar que as fibras sensoriais que chegam a essa área atravessam para o lado oposto. Você já aprendeu isso lá em nível de quê? De bulbo. O que significa qualquer lado do dano do lado cérebro, por causa de diminuição da sensibilidade para do lado oposto. Você também já sabe isso, a gente já falou sobre isso hoje. Então, esses sentidos especiais aqui, visão, audição, gustação e olfação, né, o famoso olfato, são processados por regiões específicas do cérebro, córtex visual no lobo occipital, interpreta, blá, 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 a gente já falou sobre isso daqui. O que que a gente tem aqui? Essas áreas, né, elas vão permitir a integração e interpretação dos estímulos. Isso é importante até para a sobrevivência. Se você chega num local, sente um cheiro de fumaça, opa, que cheiro é esse? Aí você analisa, não, um cheiro de carvão. Opa, tem alguém fazendo churrasco? Ah, tem, beleza. Não, não, esse cheiro de queimado. Não é churrasco. Você fica alerta. E por aí vai, você vai vendo as coisas. As pessoas vão atravessar uma rua, você olha para o lado esquerdo, vê que não vem carro nenhum nas próximas 4, 5 quadras, olha para o lado direito, a mesma coisa, você atravessa com segurança. Então, esses sentidos, eles nos localizam, nos ajudam e nos protegem. Isso é extremamente importante. Por isso que essas áreas, quando ocorrem, né, situações como acidente vascular, cerebral ou traumatismo, a gente pode ter problemas difusos em vários sistemas por conta de problemas que possam afetar os nossos neurônios. Vamos embora. O que acontece? Durante muito tempo,
aqui a gente tem algumas imagens, né? Cirurgias como aconteciam antigamente, as pessoas eram travadas, né? Uma espécie de estereotaxia, se prendia a pessoa e vamos tentar verificar o que que há, investigações em cima de cérebros, né? Pós-morte. Aqui abaixo a gente tem uma visão, isso daqui é uma imagem do Oriente Médio, não sei de que local do Oriente Médio, mas pelos ideogramas aqui a gente vê que o Oriente Médio, a presença do turbante, seria a ideia de uma cirurgia no crânio para cuidar de algum mal, né, em nível encefálico, em nível comportamental. Aqui o nazismo, né, os médicos monstros, né, de Hitler fizeram experiências com seres humanos vivos, com judeus vivos, né, e coisas assim monstruosas, mas que ajudaram no avanço, no entendimento do comportamento do cérebro humano. E hoje a gente consegue, de maneira não invasiva, estudar o que está acontecendo através de marcações, né, famosos exames de contraste, marcação na glicose, por exemplo. Se você aumenta a atividade de uma área, tem uma glicose que está marcada, né, ela vai, aquele neurônio começa a consumir mais energia, a gente vai conseguir observar o disparo elétrico, o próprio eletroencefalograma. Então, os estudos melhoraram muito, totalmente diferente do que era há um tempo atrás. Bom, existem técnicas que são utilizadas ainda hoje, e a gente tem, por exemplo, técnicas in vitro e técnicas em vivo. As técnicas in vitro, né, têm a ver com a enzima recaptada pelos terminais axonais, camundongo com cérebro, né, em cores de arco-íris, né, o brain brown, né, camundongos transgênicos com proteínas fluorescentes para poder estudar as áreas cerebrais que estão sendo ativadas, outras técnicas, né, com amostras encefálicas intactas, né, e aí você vai trabalhar, torna-se transparente para uma técnica que remove lipídios, gorduras e assim vai. Hoje, com as técnicas em vivo, a gente consegue trabalhar com eletrocefalograma, tomografia por emissão de pósitrons, né, imageamento de ressonância magnética funcional. Então, o que que a gente tem aqui? Ó, atividade elétrica cerebral, várias regiões, né, e é medida por eletrodos colocados no scalp, externamente. E aí, como tem a despolarização, você tem uma alteração elétrica, ele capta qual área que está tendo essa despolarização. Aqui, ó, os pósitrons na tomografia. Ó, a glicose é marcada com substância radioativa. Então, o que que você tem? Elas emitem partículas carregadas positivamente. As células metabolicamente ativas que utilizam glicose ficam mais acesas. Ou seja, ativou uma área cerebral, aqueles neurônios estão trabalhando, eles gastam energia, eles precisam de glicose. Essa glicose vai aparecer ali. E aí a gente sabe qual a área que está ativa metabolicamente. Então, qual a área do cérebro que está trabalhando ali. Aqui, ó, tecido encefálico ativo apresenta um fluxo sanguíneo aumentado e utiliza mais oxigênio, algo semelhante ao que tem aqui. Né? Núcleos de hidrogênio e água geram um sinal magnético, indicando regiões mais ativas. Então, essas técnicas, especialmente as duas últimas, elas são muito interessantes para a gente entender o que acontece no cérebro com determinados estímulos. Estímulos visuais, estímulos auditivos, estímulos internos, né? Como a gente estava falando agora, ó, o pessoal vai contando uma história. E você vai ouvindo ali, aquela história vai te direcionando e pode ativar emoções. Então, vários tipos de estímulo podem ser utilizados e hoje se entende, está longe de se saber o que acontece de modo geral, está longe, mas já se tem uma ideia bem, bem botar assertiva sobre o que acontece no cérebro, quais áreas fazem o quê.